Durante muito tempo no Brasil, as pessoas... o Brasil era considerado o paraíso dos rentistas, né? O paraíso da renda fixa. Lembra que as taxas de juros eram muito altas, as taxas de juros pós-fixadas, ou seja, tinha uma aplicação com baixo risco, o risco do governo, e uma rentabilidade bem alta, 20%, 30% ao ano. Então, era um paraíso mesmo. Você, de fato, você não tinha risco e tinha um retorno. Você feria aquela regra que eu falei para vocês. Na verdade, existia o risco do próprio governo, porque o governo era menos solvente do que ele é hoje. Então, o que diferencia a renda fixa da renda variável? O título de renda fixa, você vai na corretora e compra o título que foi distribuído por uma empresa. É como se você fosse numa loja online e comprasse uma coisa que está sendo vendida lá. Um objeto está sendo vendido lá, um título que está sendo vendido, negociado lá. Aqui não. Aqui é como se fosse um balcão de compra e venda, e você vai lá e faz uma oferta por um produto. Do outro lado, tem pessoas ofertando, querendo lhe vender esse produto. Então, conforme se dá o casamento entre oferta e demanda, se dá as transações. Eu vou dar um exemplo aqui de um livro de ofertas. Essa parte verde, essas são lances, né? Ou seja, são literalmente ofertas que estão sendo feitas. Aqui são as quantidades de cotas de ações de uma empresa, e aqui é o valor que cada um está oferecendo. Percebe que as pessoas estão querendo comprar ações dessa empresa aqui, Itaúsa, por um preço de R$ 9,80. E do outro lado tem pessoas querendo vender. Estão querendo vender essas quantidades de ações por esse valor, R$ 9,81, R$ 9,82. A partir do momento que ou esse cara aceita pagar os 9,81, então esse cara aceita baixar para 9,80, eu fecho a transação. A última transação foi fechada a 9,81, nesse exemplo que eu dei aqui. Geralmente os ativos no mercado financeiro, eles são representados por um código composto por 4 letras e um número. Basicamente é isso. Eu tenho 2 tipos de ações, cada tipo de ação ele tem um número correspondente, e as 4 letras identificam a empresa que eu tô tratando. Então, quando você está comprando uma ação, você compra uma parte da empresa. E para qualquer outro ativo financeiro também, você vai ter um código, geralmente 4 letras e um número. E quais são os tipos de ativos de renda variável? Olha, aí são muitos, milhares, existem centenas de ativos, tá? Muitos mesmo. Eu vou tratar aqui de 3, são os 3 principais e são os mais populares para os investidores de pessoa física, que são as ações, as cotas de fundos imobiliários e as cotas de ETFs, que são fundos transacionados, fundos fechados. O fundo imobiliário, ele é o mais fácil de ser entendido, tá? Por quê? Porque ele é análogo a um imóvel. Imagina que você vai investir no imóvel. Você compra um imóvel e você vai botar esse imóvel para alugar. Então, você coloca ele para alugar, você passa a receber proventos mensalmente desse imóvel. O fundo imobiliário é a mesma coisa, só que em vez de ser uma pessoa física que faz isso, é um conjunto de cotistas. Os cotistas se juntam, né, digamos assim. O fundo é constituído, não pela união dos cotistas necessariamente, mas geralmente por um banco de investimentos. E depois essas cotas do banco de investimentos são oferecidas ao mercado. Então, eles se juntam e compram um imóvel, ou um ativo imobiliário. E aí, pegam as frações desse ativo e vendem para as pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, quando você está comprando uma cota de fundo imobiliário, você está comprando uma fração de um imóvel ou de um ativo imobiliário. E como cotista, você tem direito a uma fração da remuneração desses aluguéis. Então, é como se você fosse dono de 1% ou 0,5% de uma torre dessa. Então, o aluguel que a torre recebe, proporcionalmente ao tanto de cotas que você tem, você recebe mensalmente na sua conta. Essa é uma característica bem interessante dos fundos imobiliários, é que, primeiro, ela é isenta de imposto de renda para os proventos, tá? E eles são pagos mensalmente, ou seja, o fundo agaria os aluguéis e distribui mensalmente para os cotistas. Então, cai na sua conta lá da corretora todo mês, pinga lá todo o valor correspondente às cotas que você possui de fundos imobiliários. Isso é interessante. Pensa que quando você for seguir para a sua aposentadoria, você vai precisar de um fluxo de renda constante. Então, por isso é bastante interessante ter fundos imobiliários, tá? E esses fundos, eles têm uma característica também, outra característica interessante é que eles tendem a variar menos, eles são menos arriscados, no sentido que o preço da cota deles tende a se valorizar menos. É como se fosse um imóvel, tá? Mas você comprou um imóvel e você sabe o preço desse imóvel a cada instante. Como assim? Você sabe exatamente quanto vale aquela casa que você comprou a cada minuto. É exatamente o que você sabe aqui. Você comprou a cota do fundo imobiliário, você sabe o preço daquele imóvel a todo instante. Você abriu o home broker, vai estar lá o preço dele. Então é a mesma coisa. Só que na casa você não vê esse preço. E aqui você vê. Quais são os principais tipos de fundos imobiliários? Tem o fundo que a gente chama de tijolo, que ele é o quê? Ele é de fato um imóvel físico. Um shopping, um galpão logístico, então um prédio daquele escritório, como eu mostrei no exemplo. Ele é dono do imóvel desse, ou de um conjunto de imóveis, e aí a renda desses imóveis é distribuída para os cotistas. A renda dele, a rentabilidade dele se dá pelos aluguéis que são pagos pelos inquilinos. E temos outro tipo de fundo, são os fundos chamados fundos de papel. O que é o fundo de papel? Em vez de eu comprar imóveis, eu compro títulos que são atrelados aos investimentos imobiliários. Por exemplo, as letras de crédito imobiliário que a gente conversou mais adiante. Esse fundo junta um monte de letras de vários emissores diferentes num bolo só e vende as cotas desse bolo. E essas cotas desse bolo são distribuídas para pessoa física, conforme vão sendo vencendo os títulos, eles vão distribuindo os rendimentos. E tem ainda os fundos
são mistos, né? São fundos de fundos. Eles compram pedaços de fundos. Então, você compra um único fundo e ele vai ter lá dentro fundos de papel, de tijolo, de vários lugares diferentes. Shoppings, galpões logísticos, etc. Como é que se escolhe um FII? Primeiro, fator qualitativo. Lembra que no fundo você está comprando um imóvel. Tá? Então, a localização do imóvel é muito importante. A maioria dos fundos que a gente tem hoje estão localizados nas grandes capitais, são imóveis de alto padrão, geralmente locados para grandes empresas. Tem uma rua famosa lá em São Paulo, chamada Faria Lima, e a Avenida Paulista tem muitos imóveis lá, aqueles prédios gigantescos, que você pode ser proprietário de uma fração deles, comprando uma cota de fundo imobiliário. Você tem que observar quem são os inquilinos que estão naquele fundo. O fundo imobiliário emite mensalmente um relatório gerencial, que ele resume todas as informações para você, tá? Então, se você investir, você pode ir lá baixar no site do fundo, então algum site agregador, e olhar lá essas informações. Você olha quantos ativos tem dentro desse fundo. Alguns fundos só tem um único ativo. Qual a desvantagem? Se acontecer alguma coisa que prejudicar aquele ativo, aquela região, sei lá, um incêndio, alguma coisa, você fica sem renda. Você pode perder aquele ativo. Já se você tem multi-ativos, isso não, é muito dificilmente acontecer. Se vários ativos forem afetados ao mesmo tempo. Ou, mesmo caso, multi-inquilinos e uni-inquilinos. Se você for mono-inquilino, foi o caso que aconteceu lá em Macaé. A Petrobras alugava um prédio inteiro que pertencia a um fundo. A Petrobras decidiu sair e eles não tinham mais para quem alugar, porque a cidade era pequena. E não tinha outro inquilino do mesmo poste que conseguisse ocupar o prédio. E as pessoas ficaram sem receber. Já se você tem muitos inquilinos, um shopping, por exemplo, tem vários lojistas. Então, a chance de um paga, outro não paga, a sua renda é mais garantida. O tipo de gestão do fundo, gestão ativa e passiva. Ou o fundo ele é tanto proprietário quanto administrador do imóvel, chama de gestão passiva, ou gestão ativa. Ele administra vários imóveis ou ele compra e vende imóveis. Ou seja, a renda não é só passiva dos aluguéis, mas sim do ganho de capital de comprar e vender imóveis. E também tem, além dos fatores qualitativos, tem alguns indicadores. O dividend yield, que nada mais é do que você pega o valor do aluguel que esse fundo pagou durante o último ano e divide pelo preço da cota que ele estava sendo negociado hoje. Então, se você pegou os aluguéis que foram pagos no último ano e divide pelo preço de hoje, ele dá, sei lá, 10%. Então, pronto, esse aí é a sua expectativa, digamos assim, de ser remunerado. Então, você vai ser remunerado mais ou menos 10% ao ano, cotizado mês a mês, claro. O outro indicador que é muito utilizado é o preço ou valor patrimonial. O que acontece? Uma vez por ano, os fundos imobiliários são avaliados, e aqueles imóveis que estão lá dentro são avaliados, e aí é definido por uma equipe de auditoria quanto é que aquele imóvel vale de fato. Não o preço que ele está sendo negociado, o valor dele. E o que acontece? Às vezes ele pode ser negociado a mercado por condições adversas, com coronavírus, por exemplo, por um preço abaixo do que ele de fato vale. Então, esse preço ou valor patrimonial, ele me dá uma ideia se o imóvel está barato ou se está caro. Ações, a segunda classe dentro da classe de renda variável. Ações é análogo ao que acontece com fundos imobiliários, só que em vez de você estar comprando a cota de um fundo, você está comprando um pedacinho de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, você está se tornando sócio de uma empresa, passando a compor uma parte, uma fração do capital social dessa empresa. Como consequência, você vai ter tanto direito aos lucros, caso a operação der lucro, ou vai ter um desconto, né, recorrente ao prejuízo. Não que você vai ter que colocar dinheiro. A lei da sociedade, das SAs, ela isenta os sócios da responsabilidade das ações daquela empresa. Ou seja, você só participa financeiramente. Tá? Caso a empresa dê lucro, você recebe. Como é que eu escolho uma ação? Você escolhe a empresa que está por trás daquela ação. Mais uma vez, você tem fatores qualitativos e quantitativos. Se você está analisando uma empresa, você está analisando o negócio daquela empresa. Por exemplo, se aquela empresa está inserida no setor que a gente chama de setor perene, ou seja, por exemplo, energia elétrica. As empresas de energia elétrica, elas tendem a ser altamente estáveis. Por quê? Porque a perspectiva de extinção desse setor, de mudanças graves nesse setor, é muito reduzida. Você imagina que vai ter mudanças, sei lá, em tudo. Hoje nós temos Uber, temos Airbnb, então o setor hoteleiro pode acabar, os taxistas podem acabar. Mas você imaginar que não vai ter energia elétrica, é algo bem difícil de imaginar. Então você já sabe que aquele setor é um setor resiliente, que não importa o que aconteça, muito provavelmente ele vai continuar existindo. Então você tem uma perspectiva de longo prazo. Outra questão dentro daquele mercado, sendo ele setor perene ou não, ou vantajoso ou não, qual é a vantagem daquela empresa dentro daquele setor? Eu dou o exemplo da Vale. A Vale, ela tem minas, né, espalhadas pelo Brasil, ela recolhe o minério, encaixota, bota dentro do container, leva para o outro lado do mundo, lá para a China, e aí ela consegue ser competitiva ao ponto de vender por um preço que rivaliza com a Rio Tinto, que é uma mineradora da Austrália, que é do lado da China. Entendeu? Então ela possui uma vantagem competitiva, porque as minas brasileiras são altamente produtivas. Então, você analisando a Vale, você tem que entender essas vantagens competitivas e do mercado em que ela está inserida. Outra questão que você tem que avaliar é as perspectivas de crescimento. Eu dou o exemplo do Magazine Luiza. A Magazine Luiza, ela replicou o caso da Amazon, né? A Amazon dos Estados Unidos, ela praticamente dizimou o setor de comércio varejista físico, porque ela passou a vender tudo online e tem um sistema de logística altamente eficiente, então ela consegue entregar tudo num prazo muito curto, em alguns lugares, inclusive, no mesmo dia. Você compra hoje e recebe no mesmo dia. E a Magazine Luiza está trilhando os mesmos passos. Então, espera-se que ela tenha um crescimento,
tem uma perspectiva de crescimento muito grande. E do lado quantitativo, quais indicadores a gente olha? Eu vou colocar aqui os 3, eu vou falar rapidinho. Preço-lucro. O preço-lucro é o quê? Eu vou pegar o preço que está sendo negociado aquela ação, né? Lembra lá, book de oferta e demanda está sendo negociado a empresa. Quanto é que esse preço representa frente ao lucro que aquela empresa deu no último ano? Esse é o indicador. Então, um valor de bolsa, assim, tirando de bolsa, é uma coisa entre 10 e 15, tá? Ou seja, quando a gente diz que uma empresa, geralmente, ela se encontra num preço bom, quando ela está entre 10 e 15 vezes o lucro dela, que ela gerou no último ano. Vocês vão ver que isso é equivalente, se você inverter, né, dividir o lucro pelo preço, a uma taxa de retorno em torno de 7% ao ano. Return on equity, né? Isso aqui já é um pouco de contabilidade. Vocês podem acessar todas as informações, você não precisa ter conhecimento de contabilidade profundo, tá? Vocês podem entrar no site, por exemplo, fundamentos.com.br, lá você digita o código da empresa e ele já dá todos os indicadores calculados para você não precisa ter esse trabalho. Você pode assinar relatórios de caso de análise, que eles lhe vendem todas essas informações mastigadas, né? Detalhadas, inclusive com recomendações de empresas que você deve comprar e tal. E o retorno on equity é o quê? O lucro dividido pelo patrimônio líquido da empresa. É outra medida de rentabilidade. O dividend yield é igual ao dividend yield lá dos fundos imobiliários. É quanto ela distribuiu de proventos ao longo do ano, dividido pelo preço de mercado dela. Alguma medida de endividamento, né? Porque a gente percebe que todas essas medidas de cima, elas medem a rentabilidade. E as medidas de endividamento vão medir o risco. Ou seja, se essa empresa é muito alavancada, ou seja, se ela tem uma dívida muito alta, uma dívida cara, difícil de pagar, dívida de curto prazo, que é de difícil gestão, certo? Então isso é um ponto para ficar atento. E uma coisa para vocês terem sempre em mente é o seguinte, o preço da ação, no longo prazo, ele é dado pelo valor presente da soma dos lucros que ela dá. Então, a empresa vai gerar um fluxo de caixa de lucros ao longo da vida, ao longo da existência dela. Se eu pego esses lucros e desconto por uma taxa e trago o valor de hoje, em tese, ou na teoria, esse valor vai ser igual ao valor da ação que está sendo negociado. Pelo menos a percepção dos lucros dela, que os agentes de mercado têm com relação aos lucros dela. Então, quando se altera as taxas de juros de mercado, que ajustam esse valor presente, e as taxas de lucro que essa empresa pode dar no futuro, eu altero o preço da ação hoje. Diego, tudo bem, mas como é que eu ganho dinheiro com ações? Tem várias formas de ganhar dinheiro, tá? A primeira delas, é a mais intuitiva, é a valorização das ações. Como assim? Você comprou ela por 10 e 2 anos depois você vende ela por 20. Pronto, você ganhou R$10 em cima dessa operação, para cada ação que você negocia. Mas o que é importante vocês terem em mente é o seguinte, o preço da ação, ele acompanha o lucro. Lembra que eu falei para vocês que o preço da ação ele é o valor presente dos lucros futuros da empresa? Então, aqui eu dei o exemplo do Itaú. Você vê que lucro flat, crescente, decrescente, o preço dela, preço flat, crescente, decrescente. Ou seja, o preço acompanha o lucro, isso você vai verificar para qualquer empresa. Quando há um descolamento muito grande entre preço e lucro, geralmente é porque existe uma expectativa muito grande embutida naquela empresa, como é o exemplo da Magazine Luiza. Outra forma de ganhar dinheiro com ações é via proventos. Como assim? Você compra a empresa e por ser sócio dela, você recebe periodicamente, proventos. Esses proventos eles têm algumas formas, né? Eu não vou entrar muito porque o nosso tempo é limitado. Mas geralmente dividendos, que são os lucros da empresa, juros sobre capital próprio, é uma excrescência financeira brasileira aqui que nós temos, que é o juros sobre o caixa da empresa fosse devolvido para os acionistas, bonificações, que é quando a empresa ela dá mais ações para os acionistas, e subscrições, ela dá um direito de uma compra por uma condição diferenciada para quem já é acionista. Então, sabendo mais ou menos o que são ações, sabendo como é que eu ganho dinheiro, eu tenho algumas estratégias de investimento. Eu tenho dois ramos. Um ramo que a gente chama de trading, de forma genérica, em que ele vai comprar e vender cotas, essas ações. Se eu compro e vendo no mesmo dia, eu chamo de day trade. Se eu compro numa semana ou num dia para vender no outro dia, eu chamo de swing trade. E eu posso também comprar, segurar essa ação durante algumas semanas, durante alguns meses, seguindo um determinado movimento de longo prazo, e vender ela mais à frente, né, e embolsar esse lucro, tá? Essa valorização. Essas 3 estratégias se caracterizam por não olhar para a empresa em si, ela só olha para o preço que está sendo negociado. Basta que haja liquidez, ou seja, que haja pessoas que querem comprar e vender, para que eu possa fazer o trade. Elas não vão olhar para aquelas características que a gente tinha mostrado anteriormente, que eram os fundamentos da empresa, tá? Já o buy and hold é outra filosofia, uma filosofia de acumulação de empresas. Como assim? Você, ao longo da sua vida, você vai fazendo compras e acumulando um volume cada vez maior de empresas. E como é que você vai ganhar dinheiro? Pelos proventos. Enquanto a primeira estratégia, elas são focadas principalmente em ganho de capital, ou seja, comprar e vender as cotas, na segunda estratégia é comprar e esperar cair os proventos na sua conta. Então, as empresas desse grupo aqui, geralmente são empresas mais consolidadas e que fornecem um lucro constante. Então, são empresas com características diferentes. Eu tenho só que fazer algumas considerações com relação ao prazo
e ao tempo. Essa operação de curto prazo, principalmente o day trade, ela tende a ser muito arriscada. Por quê? Porque no curto prazo, os preços dos ativos no mercado financeiro seguem o que a gente chama de passeio aleatório. Ou seja, eles são de fato aleatórios. Então, os preços de curto prazo são aleatórios. Por quê? Porque são tantas pessoas comprando e vendendo que é impossível você entender a motivação que faz com que todas essas empresas se movimentem. Então, você comprar e vender em curto prazo tende a ser algo muito arriscado. Tanto é que uma pesquisa recente aqui da Fundação Getúlio Vargas mostrou aí que quase 100% dos day traders perdem dinheiro. São muito raros aqueles que não perdem, provavelmente por acaso. Então é bem improvável que você ganhe dinheiro dessa forma, tá? Pode ser que ganhe, mas é bem difícil. Então, quanto maior o prazo, o risco tende a se reduzir. Então, se você pega um position trade, né, ou então mesmo um swing trade, suas chances já se tornam um pouco melhores. E o holding, digamos que é a única forma quase 100% certa de se ganhar dinheiro com ações. Mas perceba, né? Risco-retorno. Operações mais arriscadas tendem a dar mais dinheiro. Operações menos arriscadas tendem a dar menos dinheiro. No longo prazo, vocês vão ver que as ações tendem a subir. Então, se você compra e segura, você não vende as suas ações nunca, o preço delas tende naturalmente a subir. Por quê? Porque os mercados crescem, a economia cresce, aumenta o número de pessoas, e as empresas tendem naturalmente a se desenvolver, acompanhando pelo menos o crescimento da economia. Então, existe uma tendência natural de longo prazo das empresas se valorizarem. E aí, aqui tem o caso de vários investidores. Eu digo, os cabelos brancos não são à toa, no sentido de que esses investidores vieram a ficar ricos depois de velho. Só um caso interessante aqui, o caso do Luiz Bassi, né, que é um guru aí do mercado financeiro brasileiro, que ele era um profissional liberal como nós, economista, classe média, e ele hoje é bilionário na bolsa, no meio desse investimento com a filosofia buy and hold. Outro cara também adota essa filosofia buy and hold, o Warren Buffett, né, que ele é o segundo homem mais rico do mundo. Tá? Também começou vendendo jornal com 14 anos de idade e investindo em ações. Um cara muito precoce, né? Mas hoje é bilionário, multibilionário. Fundos de investimento. Alternativamente a você comprar os ativos diretamente, tá? Seja ativo de renda fixa, seja ativo de renda variável, você pode delegar isso para outras pessoas. Como assim? Você contrata um gestor profissional que ele vai fazer essa administração do dinheiro por você. Você não se julga capacitado para lidar com balanço de empresas, você tem essa opção. Você investe em um veículo. Quando você for na sua corretora, você abrir a sua conta lá na sua corretora, lá vai ter a opção de fundos de investimento. E aí vai ter as características de cada fundo. Fundo de renda variável, investe só em renda variável. Fundo de renda fixa, investe só em renda fixa. Vai dizer as coisas em que ele investe. Vai dizer quanto é que o gestor vai cobrar de você e as premissas, ou seja, o que ele pode fazer com o seu dinheiro. Esses fundos a gente chama de fundo aberto. Ou seja, você vai lá, o seu dinheiro ele vai para dentro do fundo. Ele integra o patrimônio do fundo. E o gestor pode pegar esse dinheiro e alocar como ele quiser. Como ele quiser não, de acordo com as premissas, né, do fundo. E existe outro tipo de fundo que a gente chama de fundo fechado, que são ETFs, que é o quê? Um agente financeiro, um banco, geralmente de investimento, ele monta o fundo, ele pega frações desse fundo e vende no mercado, como se fosse uma empresa. Tá? Então, você vai comprar a cota de um fundo imobiliário. Você vai ver se fundo imobiliário é um fundo de investimentos. Compra ações, compra fundos imobiliários, compra qualquer coisa. Geralmente, esses fundos, eles imitam algum índice de mercado. Lembra do índice Bovespa que eu mostrei aqui para vocês? O índice Bovespa é uma espécie de carteira média, como se fosse a média do preço das ações do Brasil, tá? Então, eu posso comprar um ETF, um fundo fechado, que ele pega as mesmas ações que estão lá na carteira do Ibovespa e compra, e aí ele imita o comportamento do Ibovespa. Então, qual é a vantagem de usar o ETF? Primeiro, você tira o viés do gestor, né? Porque o gestor, não porque ele é profissional, necessariamente ele vai conseguir um rendimento extraordinário. E segundo, você garante o rendimento médio de mercado. Então, é isso que você tem que ter em mente quando você vai investir via fundos. Você está terceirizando a sua administração para um profissional, você não precisa estudar os ativos, não precisa ter muito conhecimento, e já se você optar por fundos passivos, por ETFs, você garante pelo menos a remuneração do mercado. Lembrando que se o fundo é aquele fundo que você vai achar na sua corretora, fundos ativos, muitos deles não conseguem bater nem o Ibovespa. Ou seja, nem um fundo passivo simples, né, que você conseguiria pagando uma taxa bem mais baixa.